Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós iremos resolver as atividades do PET de Matemática do terceiro ano do ensino médio. PET volume 4, atividades da semana de número 2. E nessa aula nós iremos resolver as atividades 1, 2 e 3. E no final dessa aula eu deixo um link que te leva para as próximas atividades, combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, dado um copo em forma de cilindro e outro de forma cônica, de mesma base e altura, se eu encher completamente o copo cônico com água e derramar toda essa água no copo cilíndrico, quantas vezes terei que fazer para encher completamente esse copo? Bom, pessoal, vamos lá. Eu tenho o copo aqui, olha, eu tenho dois copos. Um no formato de um cilindro, ok? Ó. Um no formato de um cilindro e um outro copo no formato de um cone. Então, ó, essa é a ideia. Aí ele está falando o seguinte, ó. Se eu encher completamente o copo cônico, se eu encher esse e derramar a água nesse daqui, quantas vezes eu vou ter que encher esse para que esse fique cheio? Bom, falou o seguinte, que a base dos dois são iguais. Então, ó, essa base aqui é igual a essa base aqui. E falou que a altura dos dois também é igual. Aí, temos que lembrar o seguinte, qual que é a fórmula do volume do cilindro e qual que é a forma do volume do cone? O volume, vou colocar assim, ó, o volume aqui, eu vou chamar de sólido 1, que é o cilindro. O volume 1 vai ser o quê? É π vezes r ao quadrado vezes a altura, que é a área da base. Ó, a base é um círculo, né? Então é πr ao quadrado vezes a altura. E o cone, vou chamar aqui de sólido 2. Então o volume aqui do cone, ó, que eu estou chamando de volume 2, vai ser π r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Aí está falando o seguinte, ó, se eu encher completamente esse cone e derramar aqui no cilindro, quantas vezes terei de fazê-lo? Ou seja, quantas vezes esse cara cabe dentro desse? Bom, então isso já me indica que o volume do cone é menor, né? Até porque, olha, percebe aqui que o cone, o volume é dividido por 3, o cilindro não. Aqui já me indica, pessoal, já estou percebendo que o volume do cone é a terça parte do cilindro. Isso quer dizer que eu já posso até dar a resposta, eu vou provar para vocês. Mas isso quer dizer que eu vou ter que encher o cone 3 vezes. Seria a resposta aqui, ó, letra C, tá bom? Mas eu vou mostrar para você como é que eu vou fazer isso. Eu vou pegar o volume do cilindro e vou dividir pelo do cone. Justamente por que eu vou dividir? Porque eu sei que o cone, o volume é menor. Então eu pego o maior e divido por menor. Olha o que vai acontecer, ó. Volume do cilindro πr ao quadrado vezes a altura dividido pelo volume do cone. A gente pode até escrever isso aqui desse jeito, ó. 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Eu só estou destacando aqui, pessoal, ó. Eu posso colocar assim, ó. 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Como aqui tudo é uma multiplicação, eu posso cancelar πr ao quadrado vezes a altura com πr ao quadrado vezes a altura. O que está sobrando aqui, ó? Está sobrando 1 em cima e 1/3 embaixo. Divisão de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda, que é 3. Resultado final, 3. Então quer dizer que eu vou ter que encher o cone 3 vezes para encher o cilindro. Isso a gente consegue, né? Aí no PET ele mostra a fórmula, mas é sempre assim. O volume de um cone é a terça parte do volume do cilindro. Automaticamente teríamos que encher o cone aqui 3 vezes. Beleza? Vamos para a atividade de número 2. Vamos lá. Atividade número 2 diz o seguinte, olha. Um monte de areia tem a forma de um cone circular reto, com volume igual a 4π metros cúbicos. Se o raio da base é igual a 2/3 da altura desse cone,
pode-se afirmar que a medida da altura do monte de areia em metros é... Vamos lá, pessoal. Então aqui, olha, o monte de areia tem a forma de um cone circular reto. O que é um cone circular reto? Quer dizer que se eu passar aqui um segmento de reta, esse segmento de reta vai atingir o centro da base, formando com ela um ângulo de 90 graus. Isso é um cone circular reto, ok? E esse monte de areia tem o formato desse cone, em que o raio da base, olha, é igual a 2/3 da altura, segundo o texto aí. E o volume desse cone é 4π metros cúbicos. Aí ele quer saber o seguinte: qual que é a medida da altura desse cone? Pessoal, já que me deu o volume, qual que é a fórmula do volume de um cone, ó? O que é o volume de um cone? Volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Essa área da base é o que? É a área de um círculo, né? Então é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Eu estou escrevendo a fórmula, mas ele já me deu o volume. O que eu vou fazer? No lugar do volume aqui, ó, no lugar do V, eu vou colocar 4π metros cúbicos, né? Só o 4π, porque o metros cúbicos que eu não preciso colocar aqui não. Então vai ficar aqui, ó, 4π é igual, e vou repetir o lado de cá, ó, πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Esse 3 que está dividindo, vou passar para cá multiplicando, hein? Vou fazer assim, ó, porque eu acabo com a fração aqui. 3 vezes 4 vai ficar 12π é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Dá uma olhada, eu posso cancelar esse π com esse. Por que eu posso cancelar? É como se eu dividisse tudo por π. Esse π está multiplicando, passa dividindo. Que na prática é dividir tudo por π, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, 12 é igual r ao quadrado vezes a altura. Eu quero saber o quê? Eu quero saber a altura, não quero? Ele já me falou que o r é 2/3 da altura. Então nesse momento, ó, no lugar desse r, eu vou colocar 2/3 de h. Então eu vou continuar aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó, 12, dá uma olhadinha aqui, ó, 12 é igual, no lugar do r, vai ficar 2/3 de h, parênteses ao quadrado, né? Porque o r estava ao quadrado, vezes a altura que aqui já está. Observa que aqui agora só tem o h, e resolvendo essa equação eu vou encontrar o h, que é o que eu quero saber, a altura. Então vai ficar aqui, ó, 12 é igual, 2 ao quadrado é 4, h ao quadrado, tudo que está dentro do parênteses vai ao quadrado, hein? E 3 ao quadrado é 9, vezes o h. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 9, que está dividindo e passo multiplicando, e vou pegar esse 4, que está multiplicando e passo dividindo. Porque fazendo isso, o h vai ficar sozinho, tá bom? Então, ó, 12 vezes 9, não vou fazer a multiplicação agora, aí você vai entender por quê. E o 4 vai passar dividindo. Do lado de cá, h ao quadrado vezes h é h ao cubo. Eu posso até multiplicar aqui, ó, 12 vezes 9, mas não preciso. Por quê? Como aqui é uma multiplicação, pessoal, eu posso pegar e dividir primeiro, porque os números ficam menores. Se eu dividir por 4, sobra 1. Se eu dividir por 4 aqui, vai sobrar 3. Então, ó, 3 vezes 9 é 27, que é igual a h ao cubo. Para eu tirar esse cubo daqui, basta fazer raiz cúbica do lado de cá, ó. Então vai ficar h é igual a raiz cúbica de 27. E raiz cúbica de 27 é 3. Ok? Se você não lembra como é que faz essa raiz, uma outra forma de fazer a raiz cúbica é decompondo. Olha, 27. Se eu dividir por 3, dá 9. Divide por 3, dá 3. Divide por 3, dá 1. Aqui não é raiz cúbica, quer dizer que a cada 3 números iguais, pega 1. Ó, 1, 2, 3. 3 números iguais, pega 1. Esse que saiu da raiz, ó. O h é 3. A alternativa correta aqui, ó, letra B, 3 metros. Beleza? Vamos para a questão de número 3. Vamos lá. Atividade número 3. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em 2 tipos de latas cilíndricas. Uma de altura igual a 4 centímetros e raio 6, e outra de altura desconhecida
e raio 3 centímetros, respectivamente, conforme a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, ou seja, o V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor, que é o V2. Então aqui tá, pessoal, olha, os dois sólidos, né? O V1 e V2. Ele falou que o V1 é a que tem o raio maior. Então essa é o V1. E falou que esse aqui é o V2, o que tem o raio menor. E ele falou aqui, olha, o volume da que tem o raio maior é igual a 1,6 vezes o volume da que tem o raio menor. É isso que falou no finalzinho aí, olha. Aí ele diz o seguinte, o texto, olha, a medida da altura desconhecida é, ou seja, a medida do x. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa equação aqui, ó. Volume 1 é igual a 1,6 vezes volume 2. O volume 1 é o volume do primeiro sólido, né? Como é que eu calculo o volume de cilindro? É a área da base vezes a altura. Então eu vou fazer desse jeito, ó. O que é o volume 1? Vou colocar aqui, ó. O volume 1 é a área da base. A área da base é a área de um círculo, ou seja, é πr ao quadrado vezes a altura. Substituindo as informações do volume 1. O π vai continuar. Quanto que vale o raio? O raio é 6, então 6 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Então o volume 1, 6 ao quadrado vai dar aqui 36 vezes 4 e vou deixar o π aqui no final. Então o volume 1, 36 vezes 4 vai dar 144 π. Isso é o volume 1. Agora vamos fazer o volume 2. Depois eu vou substituir aqui, tá bom? O volume 2, olha o que vai acontecer. É a área da base, né, vezes a altura, ou seja, é πr ao quadrado vezes a altura. Então o volume 2 é π. Quanto que vale o raio? O raio é 3. Então 3 ao quadrado vezes a altura. A altura é a desconhecida, né? É x. Então vai ficar aqui, ó, volume 2 é igual a 3 ao quadrado, vai ficar 9 πx. Agora eu vou igualar aqui, ó, nessa equação. Eu poderia já ter feito tudo de uma vez aqui, mas eu prefiro fazer separado, tá bom? Que eu acho melhor para eu poder ficar explicando. Então, ó, agora é só substituir aqui. Volume 1, 144, então eu vou fazer aqui, ó, volume 1 é 1,6 vezes o volume 2. O volume 1, 144 π é igual a 1,6 vezes 9 πx. Pessoal, aqui dá para cancelar o π com π, hein? Por que eu posso cancelar? Porque está tudo multiplicando, né? Se eu pegar esse π aqui e passar para lá de lá, vai dividindo. Ou ainda eu posso falar assim, ó, vou dividir essa linha toda por π, que é a mesma coisa. Quando eu passo dividindo, quer dizer que eu dividi tudo por π. Então já cancelei ali, π com π. Está sobrando, ó, 144 é igual a 1,6 vezes 9x. Eu quero achar o valor do x, né? Vou pegar isso aqui, ó, e vou passar para lá de lá, tá bom? Então vai ficar assim, ó, x é igual a 144. Esse cara aqui tá multiplicando, vai dividindo. Então 1,6 vezes 9. Eu posso multiplicar aqui primeiro, ou eu posso dividir primeiro. Eu prefiro fazer a divisão. Aí, olha, se eu pegar o 144 e dividir por 9, x é igual. Quer dizer que eu vou dividir isso aqui por 9, ó. Se eu dividir aqui por 9, vai sobrar 16. Se eu dividir aqui por 9, sobra 1. Então, quando dá para dividir primeiro, eu prefiro, porque os números ficam menores. Então, estou sobrando o quê? 16, embaixo está sobrando o quê? 1,6. 16 dividido por 1,6 dá 10. A alternativa correta aqui, ó, letra B, 10 centímetros é a altura desconhecida. Vou deixar para você aí o link que te leva para próximas atividades, ok? Se você puder, se inscreva no meu canal e curta também o nosso vídeo. No mais, muito obrigado por estudar comigo. Um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau.